bem-vindo ao Legale! Você sabia que a pós-graduação do Legale é nota máxima do MEC? Eu sou o professor Antero Arantes Martins, coordenador e professor da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Legale. Você está no Top 30 e nós estamos hoje no tema 17, competência das varas do trabalho. Ok? Se você não assistiu os nossos vídeos anteriores, estão todos na descrição deste vídeo. Vá lá e conheça, assista, aproveite. No vídeo anterior, nós falamos da competência da Justiça do Trabalho, quando eu devo entrar com a ação na Justiça do Trabalho e quando devo entrar em outro ramo do Poder Judiciário, Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça Militar, lá, né? Nós falamos da Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição Federal. Agora a gente vai mudar, a gente vai falar da competência das varas. Eu vou entrar com a ação na Justiça do Trabalho, eu já descobri que eu tenho que entrar com a minha ação na Justiça do Trabalho. Mas onde que eu vou entrar? Em São Paulo? Em Belo Horizonte? No Rio de Janeiro? Em Fortaleza? Em Ribeirão Preto? Ou em Piraporinha da Curva do Rio? Onde é que eu vou entrar com a minha ação? Esse é o nosso tema. E para isso, a gente vai dar uma olhadinha no artigo 651 da CLT. Vamos lá. O artigo 651 estabelece a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Ok, se você é jovem há menos tempo, eu sou jovem há mais tempo, eu sou jovem há muito tempo, né? Se você é jovem há menos tempo, talvez você não entenda essa denominação juntas de conciliação e julgamento. É assim que as varas do trabalho eram chamadas antigamente. Essa nomenclatura modificou numa emenda constitucional promovida no final da década de 90, e as juntas de conciliação e julgamento passaram a ser chamadas de varas do trabalho. Então, quando a lei diz a competência das juntas de conciliação e julgamento, você pode ler com tranquilidade a competência das varas do trabalho. Bacana. Outra coisa legal de falar, o artigo diz, é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado... Opa, para! Muita gente faz confusão e acha que reclamante é sinônimo de empregado e reclamado é sinônimo de empregador. Isso está errado. Empregado e empregador são nomenclaturas da relação de direito material, do contrato de trabalho. Reclamante e reclamado são nomenclaturas da relação processual. Reclamante significa autor, reclamado significa réu. O empregador, o patrão, pode entrar com uma ação contra o empregado no seu trabalho? Claro que pode. E se isso acontecer, o empregador, o patrão, será um reclamante e o empregado será o reclamado. Por isso que o artigo diz, a competência da junta será aquela onde o empregado, seja ele o autor, reclamante, seja ele o réu, reclamado, tiver prestado serviços ao seu empregador. Portanto, o caput do artigo 651 da CLT diz, mesmo que ele tenha sido contratado noutro local, mesmo que ele tenha sido contratado no estrangeiro, a regra geral é que ele vai entrar com a ação no lugar onde ele trabalhou, no lugar da prestação de serviços, não é? Muita gente critica isso, diz, o legislador tinha que ter colocado no endereço, no domicílio do empregado, porque o empregado é hipossuficiente, o empregado é que precisa ter acesso à justiça. São respeitosíssimos esses argumentos, eu não estou aqui a desdizê-los, só estou explicando o que a lei diz. O legislador escolheu o juiz que está próximo aos fatos, porque quem está próximo à prestação de serviços conhece melhor a realidade daquele lugar. Se precisar fazer uma perícia, já está no jeito, as testemunhas estão todas por ali. Então, o legislador escolheu o local da prestação de serviços, privilegiando o juiz que tinha mais facilidade à prova do que aconteceu, do que pensando propriamente em facilitar o acesso do empregado à justiça. Bom, o que eu quero dizer é que essa regra do 651, gente, ela resolve 99% das ações, porque 99% das ações o empregado trabalhou para o empregador num lugar só. Não é?
trabalhou no empregador num lugar só, né? Então, se um dia vier lá um problema bem cabeludo para você, o empregado domiciliado em São Paulo foi contratado no Rio de Janeiro por uma empresa que tem sede em Porto Alegre para prestar serviço em Fortaleza. Onde é que eu entro com a ação? Fortaleza. Ponto. Resolveu. Por quê? O único lugar que ele prestou serviço foi Fortaleza e a 651 diz que é o local da prestação de serviço. Ponto. Isso, eu asseguro a vocês, resolve 99% dos casos. Nós vamos tratar de algumas exceções aqui, porque lógico que as exceções é que chamam mais atenção, mas como eu estou dizendo, são exceções, são casos difíceis, são casos raros, ok? Bom, a primeira exceção está no próprio caput. Vamos imaginar um empregado que foi contratado em São Paulo para trabalhar em São Paulo e ele foi transferido para Belo Horizonte. Então ele trabalhou 2 anos em São Paulo, trabalhou 2 anos em Belo Horizonte e lá em Belo Horizonte ele foi dispensado. A doutrina desenvolveu a regra do último. Então, se ele trabalhou 2 anos em São Paulo, 2 anos em Belo Horizonte, então a competência é de Belo Horizonte. Exceção, se o objeto da ação se referir exclusivamente a São Paulo. Então, aí a competência é São Paulo, porque é o juiz que está próximo aos fatos controvertidos, ok? Mas se ele tem pedidos que envolvem todo o contrato, então a competência é o último lugar que ele trabalhou. Outra exceção é se a última transferência for considerada pelo juiz uma transferência abusiva, visando apenas obstar, impedir o empregado de entrar com a ação, chamada transferência obstativa. Aí o juiz considera o penúltimo, o local anterior ao último, como sendo o local da prestação de serviços. Bom, muito bem. O parágrafo 1º trata, do 651, trata do vendedor viajante. Eu diria para vocês, qualquer empregado itinerante, qualquer empregado que o empregador sendo fixo, esse empregado se move. Você usa o parágrafo 1º. Se ele estiver vinculado a uma agência ou filial, no local da agência ou filial a que ele está subordinado. Se ele não estiver vinculado a nenhuma agência ou filial, então no domicílio dele empregado, ok? Outro que traz muita dificuldade é o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz que o empregado que for contratado por empregador que exerça atividade em localidade diversa pode escolher o local da contratação ou o local da prestação de serviços. Quando se faz a leitura desse parágrafo 3º, desavisadamente, o advogado pode correr o risco de revogar o caput. Porque o caput diz o local da prestação de serviços ainda que tenha sido contratado no outro local. Então, não pode ter escolha, não é? Então, tradicionalmente, a jurisprudência, a doutrina, reservava este parágrafo 3º para o empregador itinerante. Empregador itinerante, diferente do empregado itinerante, o empregado é fixo no empregador, mas o empregador se move, né? Exemplo de empregador itinerante, circo. Então, o parágrafo 3º seria aplicável para o circo ou similares. Mais recentemente, a partir mais ou menos de 2012 para cá, a jurisprudência do TST se alterou e o TST começou a entender que esse parágrafo 3º também pode ser aplicado quando o empregador quando o empregador sendo ele mesmo fixo, o empregador, propositalmente busca mão de obra em outro lugar para que vá ali trabalhar e ao final do contrato devolve essa mão de obra para aquele lugar em que ele foi contratado. Com que finalidade? Com a finalidade de dificultar ou impedir ou impossibilitar que esse empregado que estava lá na sua cidade, foi tirado de lá, trabalhou aqui, voltou para lá, fique agora obrigado a vir aqui entrar com esta ação. Mas é uma situação bastante excepcional. A regra é não ter escolha. A regra é o local da prestação de serviços. Ok, pessoal? E assim nós terminamos o tema 17 do Top 30, competência das varas do trabalho. Gostou? Curte aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E se você quiser assistir os outros vídeos do Top 30, os anteriores, estão todos na descrição. Quer conhecer melhor o Legale?
entre no nosso site, entre em contato no nosso telefone e assista os outros vídeos gratuitos que o Legale disponibiliza para você, não só em direito do trabalho, em várias outras áreas também. Eu fico esperando você. Até a próxima!